Pode. Olá, hoje nós vamos falar sobre controle de posição de um painel solar com 1 grau de liberdade. Eu sou Daniela e esses são os meus colegas Daniel, Bruna, Gabriela e Gabriel. Ok, boa noite. O funcionamento do nosso sistema é parecido com um exemplo bem popular no livro do NISE, que controla a posição de uma antena através de um potenciômetro na entrada e determina a posição atual com outro potenciômetro que fica na saída. No nosso projeto, a diferença é que é feito o controle de um painel solar e o eixo de rotação é horizontal. Para o equacionamento do sistema, utilizamos a função de transferência da própria antena do livro e a modelamos de acordo com as características do motor e da placa que escolhemos. O cálculo das constantes da função de transferência foi realizado utilizando equações que também foram retiradas do livro. Elas levam em conta as características elétricas e mecânicas do sistema, como, por exemplo, o torque inicial do motor e as dimensões da placa, que foram retiradas das folhas de dados. Para calcular o momento de inércia da placa, JC, calculamos o momento de inércia para um eixo passando no centro da placa e depois deslocamos ele para a borda, com o teorema dos eixos paralelos. Então, o motor utilizado no nosso projeto foi da marca KDM. Esse modelo ele está destacado ali na imagem, no lado mais esquerdo ali da tabela. Ele é de corrente contínua e opera em 12 volts de tensão. E para o projeto da nossa função ali de transferência, nós utilizamos os valores de torque inicial, de velocidade sem carga e de tensão, que também se encontram ali destacados na tabela da imagem. As dimensões da nossa placa solar, elas foi de 1650 por 992 por 40 milímetros de espessura. E ela pesa 18,2 quilos. Então, nós utilizamos o livro de sistemas de controle do autor Norman Nice para testar diferentes configurações. E a partir disso, nós conseguimos definir o nosso momento de inércia, associando a armadura do motor e a carga, de 0,6 km². E também a gente conseguiu definir o coeficiente de amortecimento viscoso de 0,3 Nm², conforme mostra ali a imagem. Nós também utilizamos as engrenagens de tamanho 10 e 39, que são simbolizadas por N1 e N2. Então, desse modo, com essas definições, o nosso sistema conseguiu ficar com um tempo de resposta ao degrau equilibrado, Desse modo, ele não ficou nem muito rápido, nem muito lento, e também não teve muita oscilação no gráfico. Então, com base nas características do nosso motor utilizado e nas equações de constantes elétricas, nós obtivemos os valores ali para KT sobre RA, de 0,030833, e também para a constante KCE, de 0,035259. E o nosso momento de inércia, então, ficou de 1,5022 km². Bom, e utilizando então os valores determinados anteriormente dos momentos de inércia, dos coeficientes de amortecimento e a relação de engrenagens, com isso nós encontramos para o motor o valor de 0,5 kg/m², para o GA, e para o momento de inércia 0,2211 Nm² por metro, para o coeficiente de amortecimento, que é o DA. E então, finalmente, após todas as constantes serem calculadas, foi possível definir a função de transferência, o nosso G de S, com os valores. Bom, e daí com essa função de transferência pronta, nós conseguimos montar os diagramas de blocos. Ali na malha fechada, na primeira figura, a perturbação é monitorada com o valor de referência, e depois de ajustado, é passado para o controlador. Já na malha aberta, ali na segunda figura, a perturbação no sistema não é verificada pelo controlador. A partir das equações de transferência, a malha aberta e malha fechada,
usamos o MATLAB para gerar gráficos que facilitam a análise do sistema desenvolvido. Este gráfico trata-se da resposta integral da função a malha aberta. Pode-se observar a instabilidade do sistema a malha aberta, que faz com que a função cresça infinitamente. Para o sistema a malha fechada, podemos observar uma resposta estável ao degrau unitário, que tende a permanecer dentro da linha pontilhada do degrau unitário. Quanto à adição de um ganho K ao sistema, podemos verificar com o gráfico que a resposta ao degrau fica mais lenta conforme diminui-se o ganho e mais rápida com o seu aumento. Também podemos notar que quanto maior o ganho, maior se torna a oscilação do sistema. E maior é a ultrapassagem percentual. Diminuindo-se o ganho, a lógica inverte e a resposta vai ficando mais amortecida. Para determinar se o sistema era estável ou não, nós geramos um diagrama de Bode no MATLAB. Inicialmente, observamos que o ganho tende a ser menor que zero na fase de menos 180 graus, o que significa que o sistema é estável. A margem de fase calculada pelo MATLAB é de 78,9 graus e a margem de ganho é infinita, por conta do gráfico não conter a fase de menos 180 graus. Isso nos diz que, independente do valor do ganho K, o sistema sempre será estável. Depois, para determinar o tipo de sistema, aplicamos a definição teórica e verificamos o número de polos na origem da função de malha aberta. E assim podemos concluir que o sistema é do tipo 1, com uma constante associada Kv e um erro para entrada rampa unitária constante. Sabendo o tipo do sistema, conseguimos calcular a constante de erro associada a ele, aplicando o limite de S tendendo a zero em S vezes a função de transferência. E assim fomos capazes de encontrar um erro percentual de 9,76% para entrada rampa unitária. Vale mencionar que, por ser do tipo 1, por definição, o erro do sistema em relação ao grau unitário tende a zero e o erro em relação à parábola unitária tende ao infinito. Sobre as nossas considerações finais, nós podemos concluir que o objetivo desse projeto, que era criar, teoricamente, um sistema de controle de posição de um painel solar com apenas 1 grau de liberdade, foi plenamente alcançado, e nós podemos ver isso através das simulações, das modelagens que foram solicitadas e entregues. Apesar da não implementação física do projeto, foi possível estudar como que seria o comportamento e também tomar conhecimento de alguns cuidados que poderiam acontecer antes da implementação real, como o dimensionamento consciente dos componentes e a realização de testes pré-desenvolvimento. Ao longo do projeto, nós colocamos em prática vários conhecimentos multidisciplinares de engenharia, como análise de circuitos, o dimensionamento dos componentes elétricos, mecânicos, as análises matemáticas dos problemas, e pela análise do sistema, analisando o sistema, nós concluímos que é possível melhorar a velocidade de resposta, aumentando o ganho da função de transferência, só que isso vai ocasionar um aumento da oscilação, ou a gente pode melhorar o tempo de resposta, só que isso vai diminuir o ganho, porém, em contrapartida, também vai diminuir a oscilação do sistema. Tá, eu vou falar esse parágrafo de novo. Uma sugestão de tema para um projeto futuro seria a implementação deste daqui, para que realmente seja possível mensurar o ganho de eficiência na geração de energia solar com um painel automatizado em relação a um painel fixo, independente do grau de liberdade, seja com 1 grau de liberdade ou com 2 graus de liberdade. É isso, muito obrigada pela atenção.